Então eu acabei indo pra rua e aí eu conheci o que é realmente o uso do crack, né? Você foi a fundo mesmo. Cheguei a ficar na Cracolândia de São Paulo, que é um bom tempo, e lá você vê de tudo, né, cara? De lá você vive tudo, né? Você faz o que todos fazem para poder usar droga, você vive naquele meio, né? E é isso, né? Eu me afundei e para mim o meu fundo de poço foi Cracolândia, São Paulo, né? Chegou a dormir lá, tudo? Dormi, não, passei várias noites na rua, muito tempo sem tomar banho. E eu cheguei no estado em que todos chegam, né? Vivendo o uso de droga. Eu andei descalço, eu andei sujo, andei mal cheiroso, eu passei por todo esse processo, né? Que tipo de pessoas você conheceu ali na Cracolândia? Cara, eu conheci de tudo, né? É lógico que a gente tem ali uma concentração de pessoas de famílias normalmente desestruturadas, né? A grande maioria são pessoas de periferia, né? Que não tiveram uma orientação por parte, né, dos pais, não teve um apoio da família. Mas eu conheci médicos, cara, conheci cirurgião, dentista. Esse cirurgião dentista, ele fazia o uso de cocaína e o filho dele acabou entrando no crack e ele não entendia como é que o filho não conseguia parar com aquilo, né? E um dia ele deu dinheiro pro filho buscar o crack, usou o crack junto com o filho para mostrar pro filho que era possível. E quando eu conheci, né, ele estava na rua e o filho dele estava numa clínica, né, compulsória. Eu vi muita coisa, cara. Na rua você acaba vendo de tudo, né? Tem algumas cenas que, por mais que eu faça um trabalho, né, eu tento trabalhar a questão da espiritualidade, algumas coisas não saem da minha cabeça, né? Eu vi uma mulher grávida com uns 9 meses mais ou menos, convulsionando, colocando sangue pra boca, cara. Uma cena terrível e você não consegue tomar nenhuma atitude. Você tá no uso de droga, então você fica naquilo, né? Por mais que você vê o mundo desabando à sua volta, você não consegue sair, né? E eu cheguei ao ponto que eu imaginei que eu ia morrer usando drogas, né? Teve uma cena que me marcou demais, como eu falei, cheguei a dar aula no cursinho pré-comunitário, e teve um dia que eu encontrei um aluno, cara, que eu gostava muito, conversava muito com ele, né? E ele me identificou, ele abriu um sorriso, só que aí quando ele fez a leitura de quem eu estava naquele momento, quem eu tinha me transformado naquele momento, né, cara? Ele disfarçou, virou o rosto e atravessou a calçada. Isso me marcou demais, né? E eu fiquei nesse uso constante por uns 2 anos e alguma coisa, né? Na rua, morando na rua. Eu voltava pra casa, né? Então eu ia pra rua, ficava 1, 2, 3 semanas, às vezes passava um mês fora e depois eu retornava pra casa, né? Então eu ficava em casa uns dias, ganhava peso, pegava roupa, sapato e eu voltava pra rua de novo. Então esse ciclo todo aí durou mais de 2 anos. O que me levou assim a buscar uma ajuda foi o fato de eu não conseguir visitar o meu filho, né? Meus pais pegavam o meu filho de final de semana, levava pra casa e às vezes eu não conseguia ir, às vezes eu ia, até que eu comecei a não ir. Sabe, e isso começou a me cobrar demais e eu pedi ajuda novamente para os meus pais, né? Eles sempre se colocaram à disposição quando eu quisesse buscar ajuda, né? Eles estavam lá para me ajudar, né? Então eu acabei pedindo ajuda para os meus pais novamente. Demorou um pouco, meu pai ofereceu ajuda e demorou uns 3 dias até que eu conseguisse chegar em casa, né? Eu acabei encontrando uma tia minha, né? Minha tia Ana, e ela segurou meu braço, cara, quando ela me viu. Eu tava sujo, tava fedendo, cara. E ela segurou meu braço com tanta força, ligou pro meu pai, foi até um orelhão, né? Ligou pros meus pais, falou, cara, eu tô com ele aqui, vem pegar, porque... ela falou, não vou te soltar, cara. Se você tentar sair daqui, eu grudo você, né? Eu caio no chão, mas eu não te solto, né? Eu fui pra casa dos meus pais, procurei novamente uma comunidade, né? E foi o que salvou minha vida, né, cara? Eu encontrei 12 passos, né, de Narcóticos Anônimos. Eu posso falar porque, por mais que seja Narcóticos Anônimos, não é uma organização secreta. É uma organização que mantém o anonimato dos seus membros, né? Mas salva vidas, cara. Ali tem uma programação que ensina você a conviver, né? Porque a vontade, né, o desejo de usar droga, ele não passa, cara. Não passa. O que você consegue é lidar com essa vontade, com esse desejo desenfreado de usar drogas, né? E é possível, né? E eu prefiro conversar e falar sobre isso, Lucas, porque tem muita gente igual a mim, porque chegou um ponto que eu imaginei que eu fosse morrer usando drogas, sabe? Eu cheguei, esperança mais, eu né? cheguei a achar que era impossível, né? Então é uma coisa muito difícil.
Mas se você tiver fé, tiver vontade e o apoio da família, que é muito importante, né, cara? A partir do momento que eu falei, pai, mãe, olha, eu quero parar, eles me apoiaram demais, né, cara? Eles me ajudaram, me levaram para uma nova comunidade. Comunidade essa, como eu disse, 12 Passos, né? E quando eu cheguei na comunidade, cara, eu não queria usar, eu sabia disso. Por mais que eu tinha uma vontade tremenda, né? Minha cabeça estava voltada só para isso, mas eu sabia que eu não podia mais usar. Eu queria recuperar minha família, sabe? Eu queria ter as chances da gente ter, como a gente tem aqui, tá do seu lado de novo, né? E eu perguntei para as pessoas que estavam lá o que tinha que fazer, e eles me deram a literatura. Falou, existem esses livros aqui que se você ler, você vai entender o que te causa, né, essa vontade desenfreada. E eu estudei, cara, e eu fui estudar. As pessoas que estavam lá, que estavam em recuperação, as pessoas que entendiam de programação, elas falaram para mim, Adriano, não adianta você tentar fazer pelo outro, você tem que fazer por você. Você tem que se gostar. Se você quiser ficar bem, é automático. As pessoas que gostam de você voltam a te cercar. Então é muito difícil, Lucas, porque é uma falência espiritual tão grande que você nem sabe o que é. Você não sabe o que você quer, você não sabe se você está errado, né? Você culpa o mundo por fato de você estar usando droga, né? É uma coisa muito confusa, né? Para quem está usando droga. Mas o princípio eu não queria mais usar. Eu queria recuperar a minha vida. E para recuperar a minha vida, eu tinha que trabalhar isso dentro de mim. Porque se a pessoa não quiser, não adianta a família prender, cercar, amarrar, né? Eu conheço tantos casos de pessoas que ficam 1 ano dentro da clínica compulsória, né? Que é aquela clínica que você coloca a pessoa à força, a pessoa sai e vai direto para a boca, né? Então é muito difícil essa questão, né? Eu quis, por mim, eu descobri isso, que você precisa fazer por você e que tem um caminho, né? No meu caso, foram os 12 passos de Narcóticos Anônimos, né?